Tá joia. Boa noite, pessoal. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, a todos os amigos que vêm compartilhar conosco desse momento de estudo, de confraternização, que possamos estar de coração aberto, sempre focados na fé, no nosso momento de oportunidade, de termos um pouco mais da experiência que é a vida material, que possamos estar leves em relação aos aprisionamentos, que possamos estar serenos com os momentos de idas e vindas. Afinal, o aeroporto do nosso amado Mestre Jesus, ele nunca se fecha, sempre chegadas e sempre partidas. Que o nosso irmão, amigo Poli, possa ser bem acolhido e que continue a sua tarefa, tarefeiro, sempre bem disposto. Desta forma, assim como todos nós chegamos, todos nós teremos novas partidas. E que a orientação, a intuição, a confraternização do viver possa estar sempre serena e suave em todos nós. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite. Vamos dar início, aos nossos ensinamentos de hoje, que a gente possa aprender bastante, não esquecendo a nossa água para ser purificada durante o estudo. E hoje eu acho que não só eu, mas todo o nosso grupo, estamos assim com o nosso coração mais apertado, e como você bem falou, Fernanda, a gente tem momentos de chegada e momentos de partida, né? E que a gente tem aprendido. Eu aprendi muito com o seu pai. Então, eu guardo uma lembrança assim, muito especial dele para a minha vida toda, com tudo que eu aprendi com ele. Eu acho que todos nós que vivemos na Casa Espírita, na Associação Espírita Paz e Harmonia, temos, assim, um sentimento de, quase que de pai dele para a gente, né? Ele foi uma pessoa extremamente prestativa, humilde, uma pessoa que se dedicou muito à nossa Casa Espírita, né? Assim, bom, então nós vamos começar a nossa página de luz de hoje. Vamos falar de mais uma história de Neio Lúcio, e a história diz o seguinte: chama-se Árvore Preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhe que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava. Peraí um instante. E reclamava
cuidados especiais para fortalecer-se. E germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas, nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Fim da promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes, não encontrava acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho, santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra à maneira da árvore divina das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Bom, essa história é mais um presente que recebemos de Neio Lúcio, né, através de Chico Xavier. Ela trata da felicidade que os homens buscam nessa vida. Fala do egoísmo que temos, fala da necessidade do trabalho, da união de todos para a nossa evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz que o homem está incessantemente em busca da felicidade que sempre lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra.
Além disso, ele a busca nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma. A felicidade é fruto da paz interior, que é o grande objetivo do ser humano na sua jornada ao encontro do Criador. Como o início do texto bem diz, se não for assim, o homem viverá sempre em constante sofrimento, perturbação e miséria. O texto nos fala do egoísmo. Muitas vezes queremos as coisas só para nós, ou melhor, primeiro para nós. Já dissemos inúmeras vezes que o egoísmo destrói todas as formas de amor. Ele é a causa de todas as infelicidades humanas, porque é vestimenta que enclausura todos os sentimentos nobres e felizes. Como já ouvimos isso aqui em outros estudos, não é mesmo? Somos filhos de Deus, somos irmãos das estrelas, herdeiros do universo. Portanto, estamos aqui de passagem ao aperfeiçoamento tanto moral quanto intelectual. Então, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades e todas as lições dessa atual existência, e se nós tivermos êxito, nós retornaremos à espiritualidade que nos aguarda, né? Outro aspecto do texto fala da importância do trabalho para cada um, e principalmente do trabalho coletivo, onde ninguém precisa receber mais do que o outro, né? Nós vimos que um tinha terra, o outro tinha água, o outro tinha os suplementos, o outro podia cuidar, mas eles não pensaram na união. E se a gente não pensar na união, a gente realmente não consegue grandes coisas, né? O grupo, normalmente, né, ele fortalece, porque ter força é ser consistente nas atitudes, sempre agindo com determinação e poder de decisão em todos os momentos da vida, independentemente da circunstância em que nos encontremos. Nós precisamos ser cúmplices, e a cumplicidade é a intimidade que se estabelece pela confiança, pela sintonia de propósitos e pela afinidade de valores. Não é assim? Cada um de nós tem o seu valor, né? E quando ele é agregado a outros valores, nós temos a ganhar, né? E vimos no texto também que se cada um contribuísse com o que tinham, a árvore não brotaria, né? Uns tinham água, outros insumos, outro inteligência, e todos temos talentos, né? E se forem colocados a favor do outro, fazendo essa união, nós todos sairemos fortalecidos. O grupo, como vimos, precisa se organizar para alcançar qualquer objetivo por determinado, né? Então, hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho. Cada um pensa de uma forma diferente, ou vê um aspecto diferente, e para que a gente possa crescer, necessário se faz que cada um também dê a sua contribuição, porque aí o nosso trabalho será mais o quê? Mais rendoso, né? Nós podemos aprender muito mais, não é isso? Assim, quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho, santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos do ouro. Isso foi o que o texto me deixou de ensinamento. Agora, qual ensinamento ele deixou para nós, para cada um de nós?
Vamos lá fazer a nossa união, que a gente possa falar alguma coisa a mais do texto. Beth. Para mim, muito importante foi a sensação que eu tive que essa semente nos é dada ao nascermos. O que nós fizermos da nossa plantação de vida é aquilo que a gente vai colher. Muitas vezes a gente ara o solo sozinho, mas temos que ter a humildade de pedir ajuda quando necessário. E, além de tudo, essa união preconizada, porque cada um tinha, vamos dizer assim, um talento ou uma forma, né, de plantar a semente. Essa união de todos, eu acho que é realmente o caminho que Deus nos dá para que a gente tenha humildade de achar que não sou capaz de tudo, eu posso pedir ajuda e eu devo pedir ajuda. Seria isso, Ana. Bom, Beth. Obrigada. Fernando, você vai contribuir também? Vou sim, Aninha. Aquela parte é o que a Beth falou aqui, essa parte do texto que fala da nossa incompletude, da nossa necessidade de cooperação, da nossa participação de uns para com os outros. Eu me lembro de um trecho que diz que Deus quer que os homens se façam irmãos. E por conta da necessidade de se fazerem irmãos, Ele nos dá uma incompletude. Então, o tempo todo, nós precisamos da cooperação do outro. E quando negamos a nós mesmos ou ao outro essa cooperação, já nos colocamos numa condição de infelicidade, de distanciamento do Pai. Então, é belíssimo isso. A nossa luta para sair do eu e entrar no nós é uma luta íntima para todos nós, buscando esse equilíbrio, esse exercício constante. É isso. Ótimo. Márcia, quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Flávio? Ninguém mais para completar? Para unir mais essa fala nossa de hoje? Fantástico mesmo. Mais alguém para complementar? Não? Bom, Rafael está por aí? Rafa? Oi. Estou aqui. Tá, então eu passo para você agora para que a gente possa aprender mais um pouco, né? E fica com Deus, tá? Bom estudo para nós. Boa noite. Boa noite a todos. Os textos de Nailu são sempre muito bons. Com o comentário da Aninha fica melhor ainda.
e o comentário de todos que estão aí, né, que só enriquece mais o estudo. Bom, a gente vai dar seguimento aí no estudo da obra Nosso Lar, nesse último dia de carnaval, né? Espero que todo mundo tenha feito o isolamento dentro do possível. E a gente segue aí no próximo capítulo, que é o capítulo que vai tratar de confidências. Se vocês se lembram da semana passada, o André Luiz, ele estava muito triste e, de repente, o plano espiritual resolveu dar um presente a ele. Permitiu a vinda da mãe dele dos planos superiores para onde ele estava, e ele, naquele momento, se viu assim muito emocionado, mas voltou para aquela condição de filho e começou a tecer algumas reclamações, tinha saudade do lar, queria reclamar bastante com a mãe, enfim, o famoso desabafo inútil. E aí aquele sentimento dele começa a perturbar a mãe de André Luiz, e ela, em determinado momento, fala: meu filho, para porque é o seguinte, isso está prejudicando a nós dois. Se nós temos aqui no plano espiritual, nesse momento, uma prova do imenso amor e da imensa misericórdia divina, por que nós vamos perder tempo com lamentações? Vamos aproveitar o nosso tempo aqui, vamos aproveitar esse momento que a gente tem e vamos fazer algo útil. E aí ela dá a dica para ele: olha, André, você precisa mudar a postura mental. E encerra o capítulo com essa tônica, a necessidade de mudança da postura mental. Mas isso é muito interessante, porque a postura mental, ela é mais conhecida como reforma íntima. A gente só consegue mudar a postura mental quando a gente começa a entender as coisas do mundo. A gente só consegue mudar a postura mental quando a gente começa a entender a razão do sofrimento, a razão das coisas serem como são no mundo. Isso é que nos dá suporte para que a gente possa olhar a vida com outros olhos. Isso é que nos dá suporte para que a gente possa sofrer com mais dignidade, vamos dizer assim. Isso que também nos dá suporte para que a gente possa ser feliz o máximo possível que esse mundo nos permite ser feliz. E a gente assim vai descobrir que esse mundo nos permite ser muito feliz, mesmo sabendo que temos aflições. Então, a mãe de André Luiz parte agora para um diálogo ao pé do ouvido. Vai contar coisas que à época não tinha como contar. Vai revelar coisas que não tinha como ser reveladas anteriormente. E vai mostrar o seu trabalho e a sua grandeza espiritual. A gente vai entrar aí, então, no capítulo Confidências da obra Nosso Lar, com essa expectativa de ouvir da mãe de André Luiz essas confidências todas, e são surpreendentes. Presta atenção. Capítulo 16, Confidências. Flávio, calibra aí. Foi? Tá aí? Tirei? É o carnaval. Aí, foi? Calibra. Não, aí fica ruim. Não vai dar, não. Aqui que vai. Vamos lá. Capítulo 16, Confidências. André Luiz narrando. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores, porque ele estava muito mal e sofrendo e querendo fazer as lamentações com a mãe. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e às dificuldades.
levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexpressível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Aqui eu paro, porque isso aqui a gente precisa entender bem. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que ele diz assim: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. O sofrimento é bênção que Deus envia a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí a gente começa a achar que isso é um culto ao masoquismo. Mas veja, depois que a mãe de André Luiz dá a lição a ele, qual que é a visão do mundo? Que por mais que ele estivesse naquela dificuldade, vamos olhar a vida com outros olhos, vamos perceber que o amor de Deus está trabalhando neste momento, por mais difícil que ele seja. Isso tem que servir para nós de um motivo de alegria. Porque quando se fala que a dor é bênção que envia aos seus eleitos, é para quem entende a dor. Porque senão, se você não entende, você pode sofrer que não adianta nada. Fulano está espiando. Não está espiando nada. Espiar pressupõe conhecimento. Ninguém espia sem ter conhecimento. Ninguém sofre por sofrer e pensa que está quitando um débito. Eu quito um débito quando eu entendo o motivo do meu sofrimento, quando eu entendo que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu começo a entender essa nova visão de mundo, aí eu estou evoluindo espiritualmente. Eu estou quitando débitos, sejam débitos atuais, sejam de encarnações passadas. Porque muitas vezes nós choramos hoje várias risadas que nós demos no passado. Nós penamos hoje por vários esbanjamentos que fizemos no passado. Seja um passado recente, seja um passado mais remoto de outras encarnações. Então, esse acerto de contas, esse entendimento, quando a gente tem, ele modifica a nossa visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre o sofrimento. E ali o André Luiz está mostrando, olha, de alguma forma aquela lição que a minha mãe me passou mudou a paisagem dos meus sentimentos. Por quê? Porque ele começou a lamentar, começou a reclamar de saudade, começou a reclamar de um monte de coisa, e depois que a mãe veio e falou assim, olha a misericórdia divina aí, aquilo tudo mudou para ele. E isso tem que acontecer conosco. Quando a gente percebe o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a mudança de paisagem, das nossas vidas. Não adianta ler o Evangelho se a gente não muda a paisagem da nossa vida. E a gente vai seguir aí com o André Luiz, que esse capítulo tem muito mais coisa interessante, mas é só para explicar essa questão aí do sofrimento. E aí, André Luiz, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação, que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e aí ponderou. A esfera elevada, André, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas. À distância dos deveres justos, devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me
por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E aqui a gente vê o seguinte: quando ela vai dizer ali, a esfera elevada, meu filho, não é um lugar, não é o paraíso que eu fico sem fazer nada. Mas embora eu precise me esforçar para obter uma mudança, uma melhora, embora eu tenha necessidade de me esforçar muito para mudar a minha paisagem espiritual, eu não estou arrependido de nada. Isso para mim não é motivo de tristeza. Vamos mudar o tom da conversa e vamos falar claramente. É o seguinte, tem muita gente que pensa que a gente, evoluindo aqui na Terra, chegou no plano espiritual, está resolvido o problema. Mentira. Porque a nossa evolução, ela é uma constante. Ela tinha feito a sua passagem, chegou no plano espiritual com uma condição de amor, e assim que ela percebeu no tamanho do amor dela, que ela queria ajudar, que ela queria fazer alguma coisa, que ela era um espírito disposto ao trabalho, isso veio acompanhado de que, olha, se você quer fazer alguma coisa, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter abnegação, e você vai ter que ter disposição para o trabalho. E aí a gente fica assim, poxa vida, mas aí não é possível. Esse negócio de espiritismo é o workaholic. Porque, afinal de contas, aqui a Terra é uma escola, é um hospital, é um monte de coisa que dá trabalho. E chega lá em cima, o espírito fala que também vai dar trabalho. Mas por que isso? Porque o bem é uma subida que não cansa. A gente, quando faz o bem, a gente não cansa. A gente, quando coloca o amor nas coisas, a gente não cansa. Eu posso sentir, em determinados momentos, um esgotamento físico e tudo, mas qual é a vantagem do amor? O amor, ele é uma força motriz que impulsiona a cada dia a minha condição. Quanto mais eu amo, mais eu quero servir. Quanto mais eu amo, mais eu quero aprimorar o meu trabalho. Quanto mais eu amo, mas eu quero me tornar um ser humano melhor. E é por isso que a doutrina espírita, que o espiritismo é o consolador prometido. Porque o espiritismo tem a capacidade de, nos fazendo entender Jesus, aumentar a nossa capacidade de amar. E aumentando a nossa capacidade de amar, aumenta a nossa capacidade de servir no bem. Eu me lembro muito da Zezé, quando assim que eu cheguei à Casa Espírita, Paz e Harmonia, isso mais ou menos há uns 10, 12, 13 anos atrás, a Zezé contava muito uma história que falava assim, olha, o bom, o mal, né, o malandro, se ele soubesse como faz bem ser bom, ele seria bom só por malandragem. Porque essa que é a verdade, você tem uma injeção de ânimo quando você começa a fazer o bem. Você tem o apoio espiritual. Você não está sozinho. Ninguém trabalha no bem sozinho. Porque nós, a todo momento que nos colocamos na postura de simplicidade, humildade, eu tenho amparo. Eu quero amar, mas a gente tem que perceber como é que a gente ama, porque a mãe de André Luiz completa logo em seguida. Tem muita gente que, a pretexto de amar, demora muito tempo preso ao lar terreno. São aqueles espíritos que desencarnam, vão para o plano espiritual, mas o plano espiritual é dentro da casa deles mesmo. Eles não saem dali. E não saem dali por quê? Porque, na verdade, eles amam muito. Mas amam muito o quê? Aquilo que está ali. Eu amo demais. Mas eu amo demais o quê? Eu amo demais a minha família. É um amor esquisito. Porque eu amo, mas eu não consigo, eu não aceito sair do lado deles. Isso chama-se falta de humildade. Isso chama-se orgulho. Porque muitas vezes eu amo e acho que amar é agarrar e ficar ali. E muitas vezes esses espíritos ficam presos porque eles não entendem a lei divina, não entendem que a vontade de Deus disse assim, olha,
Está na hora de separar. Está na hora de fazer a separação. Cada um agora vai cumprir sua missão em planos diferentes. E aí aqueles espíritos, não, mas espera aí, mas eu amo muito essa gente aqui, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar perto do meu filho, tenho que ficar perto do meu pai, tenho que ficar perto da minha esposa, tenho que ficar perto de fulano. E aí isso é, de certa forma, de forma velada, uma espécie de revolta contra Deus. Ah, mas Rafael, poxa, dá um desconto aí. Porque, afinal de contas, a gente está encarnado, o pessoal está acostumado com esse tipo de amor, a gente está acostumado com esse tipo de apego. E eu concordo. Porque nós, muitas vezes, somos educados para essa visão materialista. Qual é a proposta espírita? Mudar a nossa visão. Fazer com que a gente confie mais em Deus. Porque quando a doutrina espírita mostra que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, quando diz que a inteligência suprema significa a inteligência melhor que a minha. Então a solução dos problemas é uma solução melhor do que aquela que eu proponho. O difícil é a gente aceitar isso. Falar isso é fácil. Aceitar e vivenciar isso não é tão fácil. Mas olha, o que importa é que a gente, aprendendo isso hoje, a gente já começa a enxergar o mundo de outra forma. A gente começa a entender que quando a gente ama com Jesus, porque existe o amor com Jesus e existe o amor nosso, do mundo. Quando a gente ama com Jesus, quando a gente ama esse amor divino, com esse amor divino, esse amor proposto pelo Evangelho, a gente percebe que ele é um amor que liberta, ele não é um amor que prende. E ele é um amor que liberta todo mundo. Ele não é um amor que deixa a pessoa perturbada. Porque se o amor adoece, não é amor. Tem problema. Porque Deus é amor. Então, se o amor te adoece, isso não é amor, isso é outra coisa. Que depois cada um vai ver com seu analista, com seu psicólogo, seja lá com quem. Tem gente que quer ver isso até com um médium. Mas não é amor. Que o amor, ele tem que ser esse impulsionamento para o bem, como teve a mãe de André Luiz, que a gente vê aí nesse parágrafo. A gente vai seguir no texto. E aí ela diz assim: desde minha vinda, então, arrematando, né, que a gente frisando, procuro me esforçar para conquistar o direito de ajudar aqueles a quem tanto amo. Olha só. Porque uma coisa é você chegar no plano espiritual e falar assim: eu quero ir lá ajudar o meu filho, as pessoas que estão encarnadas. Outra coisa é você ter condição de fazer isso. E aí diz assim, André Luiz pergunta: e meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Regra número 1 para conversar com o espírito superior a nós. Deixa eles falarem, não faz muita pergunta difícil, não. Pergunta o básico. Porque quando a gente faz pergunta difícil, olha o que vem aí agora. Vê se André Luiz estava preparado para a resposta. Minha mãe estampou o singular em expressão e respondeu-me: ah, André, ah, o seu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Aqui fora do nosso lar não é a colônia, não, é fora do lar, mais conhecido como amante, popularmente conhecido como amante. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas
E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, André, porque as desventuradas, as amantes, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intimamente, intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebia minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringiu o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivou, sem refletir direito, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor às tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra. Não. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. A postura mental aí de novo. Então, olha só, é um parágrafo que dá para fazer uma palestra. Esse, aliás, essa é a parte do nosso lar que eu acho mais surpreendente, esse capítulo. Quem já assistiu, às vezes eu fazendo alguma palestra, já viu que eu já citei isso aqui numa palestra, porque é fantástica essa história. O André Luiz pergunta, cadê papai? E aí descobre, ó, o papai está no umbral. Lembra aquele lugar que você saiu? É lá. Ele está lá. Mas por quê? Olha, seu pai tinha amante. 2 amantes. Estavam mentalmente ligados à vasta rede de entidades maléficas. Aí o pessoal que tem amante já começa assim, ai meu Deus, vai todo mundo para o umbral então. Um monte de gente, que tem um monte de gente nessa vida, carnaval, então vai dar problema. Olha ali o que ela diz. Diz que ele tinha várias pessoas fora do lar e mostra ali o seguinte, 2 delas significa que tinha várias. 2 delas tinha ligações clandestinas com entidades maléficas. Ou seja, no raio de ação dele, ele encontrou com 2 pessoas que tinha ligação com outros tipos de entidade. Aí a gente pensa assim, será que era macumbeira? Será que botava despacho na encruzilhada? Fez despacho para ele? Não. Ligação mental. Era o tipo de pessoa que se ligava mentalmente a espíritos inferiores. E aqui fica uma lição para todo mundo. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente lembra do Emmanuel na obra Amor e Sexo. Vida, sexo e vida, quer dizer, que ele diz assim, olha, o amor, a relação sexual é um momento em que a dupla se nutre. Olha que interessante. Porque se a dupla se nutre, significa dizer que a relação sexual ela tem que ser algo que alimenta. O que alimenta, o que nutre a gente no dia a dia? Os alimentos. Que trazem vitamina, que trazem isso, que trazem aquilo que a gente precisa para desempenhar a nossa vida diária. Quando o Emmanuel dá esse exemplo de nutriente dentro de uma relação sexual, ele está mostrando que ali existe uma troca energética. Existe uma troca e existe uma complementação energética. E nessa complementação ele estava ali se relacionando com uma pessoa que tinha esses outros tipos de ligação. E isso é interessante para a gente começar a perceber que quando eu me envolvo com alguém, eu não me envolvo só com alguém, eu me envolvo com alguém e com esse raio de ação
espiritual e parental, inclusive corporal, que envolve esse alguém. Olha a responsabilidade. Olha que interessante. E ele deu um azar danado, porque duas dessas meninas aí, que ele se envolveu, tinham uma ligação muito grande com entidades piores. E aí começaram esses espíritos a atrair ele para aquilo que eles já faziam na vida corpórea. E qual foi a missão da mãe de André Luiz? Vou tirar o Laerte dessa. Afinal de contas, eu já estou aqui, vamos dar um jeito aí de vou ajudar o meu ex-marido. E aí a primeira pergunta que fica é a seguinte: quantas mulheres chegariam em nosso lar, iam descobrir isso, iam falar assim, vou lá dar uma forcinha para ele? Aí você já começa a pensar em que posição você estaria dentro da colônia Nosso Lar. Ou se você estaria lá, né? Porque eu conheço gente que quando descobriu um negócio desse, foi lá no túmulo do marido e colocou um dinamite, parente pessoal da minha família. Então, o que acontece? Ela começou a tentar resgatar o Laerte. E o Laerte, de vez em quando, começava a perceber aquele amparo, aquela inspiração e logo que notava o chamado dos outros dois espíritos, ele caía. E ele voltava a se envolver com aqueles espíritos inferiores. E ela diz ali uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, ele passou uma vida fingindo dentro de casa, e aí ele acabou viciado naquilo ali. Viciado em fingir. É uma coisa interessante porque a gente pensa assim, gente, afinal de contas eu desencarnei, eu vou fingir para quê? Ele não conseguia ser ele mesmo. Ele continuava naquela coisa de querer esboçar ser uma pessoa melhor, mas ele fingia ser melhor e isso não cola no plano espiritual. E aí qual é o motivo disso? Ela elenca um dos fatores para isso. Um dos fatores é pregação do culto externo. Ele era um homem que frequentava a religião. E aqui a gente volta no tempo, a gente volta alguns capítulos no livro e a gente percebe o seguinte: qual a semelhança entre o pai de André Luiz e André Luiz? Os dois foram para o umbral com as mesmas características. Tinham uma preparação religiosa voltada para o culto externo. O culto externo significa, olha, eu faço esse mise-en-scène, mas por dentro eu não estou muito interessado em nada disso, eu estou gostando mesmo disso aqui, onde eu estou. E vão ver aí, porque nos momentos de sofrimento eu quero que Deus me ajude. Mas é só no momento de sofrimento, porque desse lado aqui eu estou gostando. Se der para ficar nos dois, um pouquinho de cada lado, eu quero ficar. E aí no plano espiritual não tem isso. Então veja, ele tinha uma formação religiosa e André Luiz tinha essa mesma formação religiosa. A obra Nosso Lar mostra a importância da família no trabalho religioso no lar. Qual a formação de mentalidade cristã que nós desenvolvemos nos nossos filhos? Porque André Luiz copiou. Percebe por que se faz tanto essa campanha do culto do evangelho no lar? E a gente tem que tomar um cuidado com o culto do evangelho no lar. Porque quando a gente fala de culto externo, o culto do evangelho no lar ele pode ser um culto externo. Porque o problema do culto externo não é se a pessoa vai à missa, se a pessoa faz adoração a santo. O culto externo existe toda vez que eu faço algo, mas aquilo não me transforma. Toda vez que eu faço algo, mas aquilo não vibra em mim. Porque a transformação, ela é o ápice.
mas o caminho é aquilo começar a vibrar em mim. Então aquilo vai começar a mexer comigo, eu posso não mudar agora, mas eu começo a sentir aquilo. As coisas que eu faço começam a me incomodar. Então, quando eu começo a vibrar, eu não preciso dar um salto quântico muito grande. Mas quando aquilo começa a vibrar em mim, significa que eu não estou fazendo parte do culto externo. Eu posso fazer culto do Evangelho no lar e ser um culto externo? Sim. Basta eu abrir uma página, ler e achar que está feito o culto do Evangelho no lar. Ah, mas eu faço a leitura preparatória antes. Isso, abre 2 páginas. Faz a leitura preparatória. Faz a leitura do culto do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz a prece. Bota água para fluidificar. Mas não sentiu nada da mensagem. Culto externo. Não sentir não significa mudar. Veja, gente, pelo amor de Deus, senão vai todo mundo sair daqui com sentimento de culpa. Ai, meu Deus, não está valendo nada o culto do Evangelho do lar que eu... Não estou dizendo isso. Se alguém falar que então o culto do Evangelho no lar, não estou dizendo isso, porque tem muita gente no meio espírita hoje em dia que fala, se você ainda pensa mal quando alguém te xinga, então é porque você não evoluiu nada, como se a gente estivesse no mundo Francisco de Assis. Não é verdade. Nós estamos evoluindo a cada dia, passo a passo. E eu me lembro muito, conversando esses dias, até com a Mila Sacre, que é psicóloga e tudo mais, a gente conversando sobre a questão de sombra. Hoje em dia se estuda muito a obra de Joana de Ângeles, o pessoal gosta muito de falar de sombra, de não sei o quê. Muito cuidado nos estudos, porque Joana de Ângeles é um estudo complexo, que eu prefiro não comentar, mas eu vou transmitir um raciocínio aqui, que é um raciocínio que tanto o Sarruris me passou quando ele fez uma palestra na EPH. Quem quiser pode conferir aí no YouTube a palestra do Júlio César Sarruris, e também na minha conversa com a Mila Sacre, porque ambos são psicólogos. A sombra que existe em nós não é para a gente, ela vai acabar. Não, essa sombra dita pela psicologia é para a gente acolher e transformar. Não é uma coisa que a gente vai ficar brigando, guerreando, não. É um acolhimento, é como que você lida com as suas imperfeições. Porque as imperfeições nós temos. Como que você trabalha ela? Veja que esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho do dia a dia. Paulo de Tarso dizia, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Isso daí era meio que a sombra. Então, assim, não vou explorar muito isso, mas eu estou querendo dizer o quê? Não estou falando que o seu culto do Evangelho do lar não vale nada. E nem que ele é culto externo. Estou querendo dizer que é culto externo toda vez que nós não sentimos a mensagem. Nós fazemos para cumprir tabela. E isso vale para culto do Evangelho, para atendimentos na casa espírita de qualquer espécie, pode ser mediúnico, pode ser atendimento fraterno, pode ser ir à palestra. Isso serve para prece, porque se eu toda noite faço prece e não sinto, não adianta nada. Então, é muito importante essa formação da mentalidade cristã. E quando o Livro dos Espíritos vem mostrar para nós que os talismãs, as preces formuladas previamente, que nada disso tem necessidade, não é para invalidar essas coisas. A gente precisa entender isso. Porque a doutrina espírita não é religião para vir competir com as outras. Ela não está ali querendo invalidar a crença do outro, lançando censura na crença do outro. Se não está lançando censura, por que Kardec está falando então da adoração, que não tem necessidade disso da outra? Isso é censura? Não. Porque ele não está querendo invalidar. Se aquilo faz o seu coração vibrar, e se aquilo faz a sua transformação, você está caminhando. Porque o problema não é ter fé, o problema é o que você faz com a sua fé. Agora, ele não está invalidando, mas ele está mostrando o quê? Aquilo que realmente é necessário. Se você faz com aquilo, você pode fazer, mas aquele que faz sem aquilo, está valendo também, porque o culto é interno. Então vamos prestar muita atenção
muita atenção em como nós oramos, em como nós desenvolvemos as nossas tarefas, em como nós nos lançamos na nossa vida, em dedicação ao nosso irmão, em dedicação aos nossos familiares, seja lá em quem for. Porque isso é muito importante e tem muito presidente de casa espírita, dirigente de casa espírita, médium, que chega no plano espiritual, tem que passar lá por uma série de processos, porque o pessoal fala, os espíritas estão desencarnando mal. Mas estão desencarnando mal porque se preparam mal, né? Nós não estamos aqui também falando mal do movimento espírita, mas nós temos livros, temos os livros que muita gente não gosta, mas o Inácio Ferreira falou na obra dele, psicografada, né, que tinha um hospital no plano espiritual, recebendo um monte de dirigente espírita. Então, estar no espiritismo não significa que a gente esteja isento de fazer culto externo. Estar no espiritismo significa que nós estamos absorvendo mais conhecimento para poder nos preparar melhor para não fazer o culto externo. Deixa eu ver onde é que eu estou no tempo. E eu vou encerrando por aqui para a gente seguir depois com muitas e muitas lições que a mãe de André Luiz vai trazer para nós sobre a vida dela com Laerte. O que vocês acham de chegar no plano espiritual, descobrir que o marido tinha outra pessoa, aliás, outras, e você se colocar na condição não mais de mulher, mas na condição de irmã, de mentora, de filha de Deus, e socorrer o próximo? A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Sim, Flavinho. Agradecidos por essa hora de estudo, de reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a compaixão com o próximo, porque nada mais foi do que compaixão que a mãe do André Luiz teve pelo seu ex-marido. E que tenhamos, Pai, em nossas mentes, essa compaixão, esse amor, para que alcancemos a cada dia a nossa serenidade e a nossa paz interior. Fique conosco, nos abençoando, fluidificando a água que cada um tem em sua cabeceira de mesa, para que a noite seja de paz, de harmonia e de encontro com Jesus. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, Pai. E nós comunicamos a todos, nós continua vivendo, retornou à pátria espiritual, nosso querido irmão e amigo Eucílio de Poli, o seu Poli, e para ele hoje todas as nossas vibrações de paz, de amor, de afeto. Foi um grande trabalhador da Associação Espírita Paz e Harmonia e deixou muitos exemplos para nós, deixou muita coisa boa para nós e com certeza também deixará bastante saudade em nossos corações. Que Jesus abençoe seu Poli, fortaleça a Dona Cremilda, viúva que ficou aí, né, hoje com a tarefa de acalmar a saudade que sempre mora em nossos corações com a perda de um ente querido. Mas com a crença na imortalidade da alma, a gente pede aí
muita força, muita paz e muito amparo para os seus filhos de Pólio, Cici Poli. Jesus nos abençoe. Boa noite.